contanto que você não bota fora. Eu sou louco para isso. Então, estamos vendo aqui o primeiro registro de 1955. Impressionante. Me explica como você deve ter falado para o Walter, né? Como é que Fala desculpa, narra de novo. como que esse livro, qual era a finalidade dele naquela época? Minha mãe tinha ido na sala, toda visita com o hóspede que aparecia lá, que era uma pessoa grávida, né? Que ela pedia para deixar uma informação, uma notícia sobre o uso e assinar, né? Então tem um monte de pessoas aí. O registro, o interessante é que o registro começa em 55. Né? 55. Tem até os últimos de 2008, Ah, é? mas ele não é também. Nesse livro de só. 2008 já foi coisa das minhas filhas. O que você achou? Achei maravilhoso e Um livro de 70 anos, é isso? do início da. E ele tem registro de pessoas, embaixadores, pessoas que Tem registro em inglês, em francês. deve ter em francês também. E a nossa ideia aqui, Bento, é digitalizar tudo que a gente puder para disponibilizar para as pessoas na internet. E aí, outras pessoas tendo acesso a esse documento, tem novas possibilidades de interesses, pesquisa. Isso aí para vocês fazerem. A ideia é ampliar, né? O centro tem essa função, né? Fazerem o que vocês quiserem. Poxa, Pelo menos digamos, uma memória da cidade. Certamente. Que fique se guardado. Né? Em casa podia se perder. A gente não teria um documento como esse, né? Você sabe, né? Se não fosse guardado no particular. Né? Exatamente, não teria. Não, e se não tivesse a dona Eudóxia ali, seu pai ali, a gente não teria um registro desse aqui hoje, nessa mesa aqui. Porque, né? A gente não teria guardado isso, não teria nada parecido com isso. Então, realmente é uma conexão com o passado, assim, né? Com a história, com a memória, fabulosa. As pessoas que eles frequentavam aqui que a gente nem imagina. Exatamente. A cidade. E você reparou a data? A data começa em 55. 55. Bentinho Começou a frequentar aqui em 51, não, Bento? Não, muito antes. A compra da minha casa deve ter sido por volta de 50. Talvez até antes. A compra desse terreno. Né? E agora eles têm informação como isso foi construído. Deixa eu pensar um pouco. Pensar para velho é lento. Ainda bem que pensa. Que pensa incoerente, mais ou menos coerente. Né? Então você, eu devia ter, eu sou de 33, mas eu devia ter vindo para cá por aí, 51, por aí. Você me disse que a primeira vez que você veio para cá foi em Não, 47, mas aí para pescar, né, com o boy. Eu estou falando na Mansão, na casa do Jack Sampaio. Eu comprei o terreno por aí 50, 51, para fazer a primeira casinha lá. Mas a primeira vez que eu vim a Búzios foi em 47. E teu pai veio quando? Meu pai deve ter vindo 2 anos depois de mim, no máximo. Entendeu? 52, 53. Entendeu? E justamente 55 é o início da migração dos empresários cariocas aqui para Búzios, né? Eu tenho a impressão que a casa devia estar pronta em 51, 52, a primeira casinha, e ele veio logo e começou a expandir. Então o primeiro registro já é de uma casa maior. Né? Quando a minha mãe começou a vir a Búzios. Porque ele sempre dizia que ia aumentar um pouco a casinha que eu tinha para minha mãe poder vir. E não podia ficar no lugar que era um pequeno quarto só, né? Ficava eu e ele. Tinha 3 camas no negócio. Depois ele começou a expandir esse primeiro núcleo, né? E ele disse, não, aí ele convenceu minha mãe a vir, que ela preferia Petrópolis. Né? Depois ela casou.
Escreveu até um livro sobre Búzios. escreveu um livro. E o curioso é que a gente acha, no senso comum, é que o José Bento, pai, veio para cá, né? Primeiro. E depois eu tive a informação. Eu, por exemplo, não sabia essa informação que o Bentinho falou. Foi o Bentinho primeiro que veio para cá. Ele que trouxe o pai para cá, de alguma maneira, né? Sim, um dia ele me disse: que outro lugar que é tal de Búzios vocês vão se metendo lá? Vou lá vocês um dia. Tá bom, então pronto. Eu venho no meu Fusca e ele tinha um Ford Galaxy, um carro, um Oldsmobile. Eu me lembro um carro americano dele. A estrada em obra, deu uma pancada, quebrou a suspensão do carro. O primeiro disse: nunca mais volta. Nunca mais deixou de voltar. Nunca mais deixou de voltar. Agora, você não sabia disso porque você não acompanha o Histórias Buzianas no canal no YouTube. Não. Que essa história o Bentinho já me contou algumas vezes. E está publicado no Histórias Buzianas. Deixa eu falar. Essa informação que o Bentinho passou, eu acho que foi antes da publicação do seu História Buzianas. Porque eu escutei lá na casa dele ele falando. Você publicou depois daquele dia? Não, senhor. Foi. Não, já tenho 5 anos. Não briguei, não briguei. Já tem mais de 5 anos. Então foi uma ignorância. Falta de atenção com o trabalho que eu faço pela memória que eu portuguesa. elogio tanto. Ô Bento, quem era o grupo que você vinha e que participava da pesca subaquática, né? Você tinha um grupo lá. Quem era? Não tinha um grupo, não. Eu sempre fui companheiro da pesca do Boy Sampaio, né? Que é outro pescador. Foi ele que me trouxe para isso, né? Primeira coisa, eu vim para Búzios para mergulhar. Então ficaram os dois mais fazendo. Não estamos fazendo um brigadeiro. Também não, eu sou tão. Não pode deixar. Eu sou tão. E aí os dois, mais os dois que... Não, quer dizer, ele tinha a casa na mansão, né? E às vezes até eu saía de barco de casa e pegava ele de barco, para a gente mergulhar. De noite, muitas vezes, ia para ver a casa dele, bater papo, tudo isso. Eu sempre fui. Não tinha um grupo na minha casa, né? Pois uns amigos, um amigo ou outro, comiam sempre com alguma coisa. Depois que eu parei de mergulhar, comecei a velejar, né? Aí com a vela, aí junta muito mais gente, né? Aí fica mais gente. E do grupo da vela, quem você tem lembrança? Muito as pessoas. O Ibaté Jorge, que é filho do Nestor Jorge, que foi presidente do Banco do Brasil há muitos anos. Que aliás é um sujeito que o Brasil deve muito. Porque ele que basicamente descobriu a soja no Brasil. Ele, como presidente do Banco do Brasil, nos fins de semana pegava o avião do Banco do Brasil, ia para o interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, parava naqueles lugares todos, chamava o gerente do Banco do Brasil e as cooperativas agrícolas e dizia: para dessa bobagem, você está morrendo de fome, planta a soja que tem mercado internacional, tem cotação em dólar. Entendeu? Você não tem atravessador que passa na sua frente. E montava naqueles lugares, naquelas cooperativas, ajudava os caras a montar também a informação imediata com a Bolsa de Chicago. Né? Então o agricultor passava a ser dono da sua colheita. Ele quebrou o intermediário. Muito. E você conhece bem essa história. E o Ibaté ficou muito meu amigo, inclusive tivemos um barco de sociedade e corrimos as regatas juntos. E vários outros bons amigos, alguns que já morreram, como o coitado de Nuno, né? Que foi também meu proeiro também. E com isso juntei em casa, cheguei a ter 11 tornados, que era o barco mais rápido do mundo da época, e fazia parte da Olimpíada, né? O Lars Gael velejava, ia muito lá em casa para velejar. Inclusive o único grande elogio que eu tive sobre dela, um dia ele chegou lá e falou: Bento, vamos velejar, vamos treinar juntos. Mas como treinar? Você é um craque, eu sou um perna de pau.
você está enganado. Eu sei exatamente o quanto você anda. E eu sei exatamente o quanto eu tenho que andar mais rápido que você para estar bom. Então tá bem, então vamos. Tá bom. Pô, um elogio desses, pô, de um campeão olímpico, Pô, já é uma medalha. já é uma medalha. Não, eu conseguia, com vento forte, sempre foi muito pesado, né? Dava para acompanhar o Lars e o Yara no contravento. Eu chegava assim, 20 metros atrás dele. Quando virava a porta do topo, que é a parte mais difícil do tornado, você tem que aproveitar as ondas, os ventos e tal, ele saía assim, daqui a pouco ele era uma velhinha no horizonte. A surra era completa e acabada. Betinho, mudando um pouco o prisma, desculpe, Walter, mas o seguinte, foi em 55, quando começou o livro, que vocês acabaram trazendo de uma maneira ou de outra os empresários, o pessoal de São Paulo para Búzios. Não, em São Paulo, tem muita gente estrangeiro, consular e diplomático. E muita gente do Rio, né? Família Bolsas toda, né? Que na época eram donos de várias coisas, depois acabaram comprando terreno e tudo. E muita gente do Rio mesmo, mais que de São Paulo. Apesar de minha mãe ser de São Paulo, as ligações dela já estavam muito no Rio de Janeiro. Foi aí que começou o processo de veranistas em Búzios. Não diria isso. Foi uma contribuição. Não é peninsular, não Uma contribuição. Mas a gente vê aqui pelo, assim, alguns relatos que a gente consegue ver, primeiro pela idade do documento, né, Walter? Assim, um livro que vai estar completando 70 anos hoje, esse ano, né? 70 anos, né, Betinho? 55 tem o primeiro registro aqui, nós estamos em 2025, né? É um documento, assim, que é mais ou menos o que a gente faz hoje com a visita que vai em casa, faz uma foto e posta no Instagram, né? É um pouco isso, mas com a diferença que o Instagram a gente não sabe quanto tempo vai durar. E aqui tem um documento de 70 anos, eu não sei se, Walter como historiador também, não sei se a gente vai ter a capacidade de ter alguma mídia atual que dure o tempo que está aqui esse livro, né? Eu acho que é interessante também, como ele era contínuo, deve ter as interrupções que dizem da família também. Né? 57, Quando 59. para em determinado momento tem uma lacuna grande ali de tempo, né? Deve ter por que parou, né? Então... veja um pouco. Talvez o livro seja mais o livro da minha mãe que do meu pai. Eu acho que meu pai não tinha muita paciência de chamar o cara às Já minha mãe imprensava qualquer pessoa que chegasse, botava um livro na frente e fazia trabalhar um pouco. Né? E uma coisa que a gente observa aqui nas datas também, não sei se é, pelo menos aqui o que eu vi, é a alta temporada buziana, né? Porque as datas estão em janeiro, sim. né? Aí tem aqui, acho que não dá pra acho que mas é é uma mais coisa ou que eu menos. estava te dizendo, Né? o livro da minha mãe. Né? Setembro. Porque minha mãe só vinha no verão. No verão. Meu pai vinha quase todos os fins de semana. E dá a sensação assim, no início tem mais só assinatura, das pessoas depois começam mais Depois começa a aparecer. depoimentos. Acho que esse aqui parece que inaugurou o relato, né? Um testemunho, e aí começa. Aí todo mundo vai começar a fazer também um pouco. E tudo em comum, elogiando a casa, a hospitalidade, o lugar, né? O luxo. É um relato de um turista histórico, né? Um turista histórico, né? Pelo menos grande parte dos elogios é abuso. Né? Abuso, sim, ao lugar, ao local. Porque a casa do meu pai era muito rústica, né? Não é porque não só pelo gosto dele, como também pela dificuldade na época, né? Sim. Olha, o documento assim é chamado. Eu acho que já é um documento dos mais interessantes e importantes. Deve ser um dos mais antigos aqui, não? Ou tem alguma coisa mais antiga? Acho que deve ser. Física. Até tem atas Da Câmara. Mas assim, Frio, mas que não seja público, privado, deve ser o mais antigo esse aqui. privado vai ser o mais antigo. Esse
É o documento particular mais antigo do Centro de Memória agora. Que bom. Olha o presente que a memória lusiana ganhou. Que bom. Mais um presente que dentro dá para a cidade. Vocês acham feliz? Eu estou feliz de estar bem cuidado. O resto, para não se perder, né? Exatamente. Assim que eu bati o olho nele, a irmã das minhas filhas me trouxe ele, porque acho que foi Bebel que guardou, não sei. Acho que foi Bebel. Eu acho que sim. E outras pessoas têm... Que não estava lá na tua casa, deve ter trazido da casa dela. Né? Marcar aqui. Vamos marcar um momento para uma foto, para a gente publicar, para mostrar a iniciativa do Bento trazendo uma memória Lógico. importante para a cidade, está aqui informando. Lógico.